Vamos lá, gente, olha só. Essa próxima matéria a gente vai continuar estudando sobre triângulos, né? Que a gente tinha começado lá no início do ano, quando as aulas eram presenciais. Nós vamos dar continuidade a essa matéria de triângulos, tá bom? Beleza. Aqui a gente vai se importar, primeiramente, com os ângulos dentro dos triângulos. Ou seja, quando a gente desenha um triângulo, quando a gente forma um triângulo, a gente sabe que dentro desse triângulo eu formo três ângulos, tá? Então a primeira propriedade desses ângulos é que eles sempre vão somar 180 graus. Isso mesmo. Para qualquer triângulo que você desenhe, os seus ângulos internos, tá? Eles sempre vão somar 180 graus. Isso é uma regra, beleza? Isso acontece para qualquer triângulo. Então, por exemplo, aqui eu peguei um triângulo qualquer, tá bom? E esse triângulo ele tem seus ângulos internos x, olha, o primeiro ângulo é x, o segundo ângulo é y, o terceiro ângulo é k. A gente vai ter que a soma desses três ângulos, x mais y mais o k, tem que ser exatamente igual a 180 graus. Essa é a primeira propriedade dos triângulos em relação aos seus ângulos, é que a soma de seus ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Tranquilo? Show de bola. Então, isso daí é importante, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Show de bola. Outra coisa importante é o ângulo externo de um triângulo. Como assim, professor? Olha só. Vamos supor que nós temos um triângulo ABC, tá? E seus ângulos internos x, y e k. Esses são todos seus ângulos internos. Então, aqui eu quero saber o ângulo externo. Externo, né? Então, já nos remete que está na parte de fora do triângulo. Então, aqui a gente já sabe que em um triângulo tem três ângulos internos, que é o x, o y e o k. Como que eu vou achar esse tal ângulo externo? Então, para a gente achar o ângulo externo, nós precisamos prolongar o lado. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, o lado AC, eu vou prolongar o lado AC. Ó. Vou prolongar aqui. Ó. Beleza? Prolonguei. O que é prolongar o lado? É o continuar esse lado. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o lado AC e aqui eu continuei esse lado. Tá vendo? É como se ele estivesse indo direto. Ó. Aí, aqui fora, eu vou formar o ângulo externo. Tá vendo? Então, olha, quando eu prolongo um lado, esse prolongamento ele vai formar um ângulo que é um ângulo externo, beleza? Desse ângulo Y. Tranquilo, gente? Até aí, show de bola. O que acontece? Esse ângulo externo aqui, ó, uma coisa interessante é que é o seguinte. Olha só esse cara aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente prolonga todo esse lado AC, ele forma aqui, ó, um ângulo raso para mim. Então, todo esse ângulo raso aqui, ó, ele é de 180 graus. Olha, eu vou pegar daqui, aqui eu tenho o Y, e aqui eu tenho um ângulo externo. Então, começando do Y até acabar o ângulo externo, eu formo aqui um ângulo raso de 180 graus. Beleza? Eu vou chamar esse ângulo externo de A. Então, nós temos o seguinte, que se a gente somar o Y mais o A, isso vai ser igual a 180 graus. Concorda comigo? Então, isso daqui é uma coisa importante. Se a gente pega um ângulo interno e soma com seu ângulo externo, isso vai dar 180 graus. Então, por exemplo, professor, eu posso fazer para o x? Posso, ó, vou continuar prolongando esse lado. Ó. Esse lado vinha para cá. Ó. Tá vendo? Eita, ficou torto aqui, mas tudo bem. Se eu continuasse prolongando ele. Então, aqui ó, é o ângulo externo, tá vendo? De x. Beleza? Vou chamar esse ângulo externo de B. Então, aqui eu teria aqui o x mais o B
também seria igual a 180 graus. Então, o ângulo interno, que é o x, mais o seu ângulo externo, tem que dar 180 graus. Beleza? Mesma coisa com K. Interessante que eu posso traçar tanto para cá e tanto para cá. Ó. Tá vendo? Se eu prolongar esse lado e prolongar esse lado, eu tenho um ângulo externo tanto para cá, que eu vou chamar aqui de C, e tanto para cá, ó. Aqui também vai ser C, porque eles são opostos pelo vértice. Beleza? Mas o que importa é você prolongar apenas um lado, tá? Ó, eu prolonguei esse lado aqui, ó. Então, formei um ângulo externo. Tá vendo? Que é o ângulo externo de K, que é o C. Então, ó, eu tenho o K junto com o C vai dar 180. Ou então para cá, tá? Tanto faz. Aqui até é melhor de enxergar, né? Eu tenho um ângulo interno K. Olha, aqui eu tenho um ângulo interno K. Beleza? Eita. Eu tenho um ângulo interno K. E aqui o seu ângulo externo C. K mais C, ó, tudo é um ângulo de meia volta, 180 graus. Então, eu vou ter ali também, olha, que o K mais o C é igual a 180 graus. Então, isso aqui é uma propriedade do ângulo interno com o seu ângulo externo. Se eu pegar um ângulo interno, somar com o seu ângulo externo, isso vai dar 180 graus. Beleza. A última propriedade é a seguinte. Por exemplo, eu vou fazer para o y, tá? Vamos supor que eu vou pegar o seguinte, ó. Y mais x mais o k, isso aqui tem que dar 180. Aí pensa comigo, olha só. Essa soma desses três ângulos internos está dando 180 graus. Só que eu sei que se eu somar o y mais o a, também dá 180 graus, concorda comigo? Ó? Se eu somo o ângulo interno com o seu ângulo externo, dá um ângulo de meia volta, 180 graus. E se eu somo esse ângulo aqui, ó, o y, mais os outros dois ângulos internos, também dá 180 graus. É a propriedade do triângulo, tá? Isso acontece para todos os triângulos. Então, se eu somar y mais x mais k, dá 180. E se eu somar o y mais o a, também dá 180. Então, ó, y mais x mais k, olha só, y mais x mais k dá 180. E y mais o a também dá 180. Isso significa o seguinte, que o x mais o k é igual ao próprio a. Essa daqui, ó, é a última propriedade para o ângulo externo. Professor, não entendi muito bem. Então, vamos lá para a figura. Significa o seguinte, que, por exemplo, o A não é o ângulo externo de Y, beleza? O A é o ângulo externo de Y. Então, o ângulo externo de Y vai ser a soma dos outros dois ângulos internos. Então, se eu somar o x mais o k, isso tem que ser igual a, beleza? Então, vamos lá, ó. O A é igual ao x mais o k. Coloquei aqui, ó. Professor, isso acontece para os outros ângulos? Também, ó. Por exemplo, se eu pego o B, que é o ângulo externo de x. B é igual a quem? Olha, o B não é o ângulo externo de x, então B vai ser a soma dos outros dois ângulos, y mais k. Beleza? E o último ângulo externo é o C. O C não é o ângulo externo de K, então o C vai ser a soma dos outros dois ângulos internos. O C é o ângulo externo de K, então por isso o C vai ser igual ao x mais o y. Então o C é igual a x mais o y. Beleza? Então o ângulo externo de um ângulo vai ser a soma dos outros dois ângulos internos desse triângulo. Então, se eu pego o A, que é o ângulo externo de Y, então A vai ser a soma dos outros dois ângulos internos. Então, vai ser o x mais k. Se eu pego o B, que é o ângulo externo de x, então B vai ser a soma dos dois ângulos internos, dos outros dois ângulos internos, que é o y mais k. Se eu pego o C,
que é o ângulo externo de K, então C vai ser a soma dos outros dois ângulos internos, que é o x mais o y. Beleza, gente? Então, essa é a última propriedade. A gente vai ver alguns exercícios para ficar mais claro ainda para vocês, tá bom?